Existem carreiras que vão além da busca pela excelência profissional. São carreiras que olham para aquilo que a profissão precisa enfrentar e melhorar no mundo para que tenha uma notoriedade e uma razão de ser, que realmente faça a diferença no mundo. Eu tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast, Make the Change, um podcast que olha para quem está fazendo a diferença, a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, Heloísa de Castro, com mais de 15 anos de experiência, contadora, administradora de empresas. Temos um cargo na JUSCESP também. Isso, vogal lá na Vogal JUSCESP. na JUSCESP e sócia da Placom Contabilidade. Heloísa, seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite. Conseguimos encaixar daí, fazer um encaixe nessa agenda. E tá sendo um prazer estar aqui com você para a gente bater um papo sobre o mundo contábil. Isso mesmo, e eu quero começar neste lugar. Como que chega até você esse chamado, essa vocação para atuar não só dentro da sua profissão como contadora, mas como alguém que fala em nome da classe, que luta pela classe no Brasil e que busca essa diferença? Eu acho que é uma coisa muito nata, assim, né? Já vem de mim de outras oportunidades que eu tive de fazer um trabalho voluntário. Porque ser uma conselheira de um conselho regional de contabilidade é um trabalho voluntário. Então, você dedica o seu tempo, em troca de coisas pela classe. Então, eu já trabalhei pelas comunidades que eu estive inserida de diversas formas, né. Então, na escola com monitoria de estudos, na faculdade, na atlética e no centro acadêmico, né, depois participei ainda da bateria da faculdade, fiquei ainda muito tempo, ajudando o pessoal da atlética mesmo depois de formada. Então, eh, estar inserida na comunidade, lutar por alguma questão ali de promover uma mudança que me incomoda, já é meu, né. E aí, de repente, me vi, primeiro que a minha família já vem desse classismo, né, de estar brigando ali, lutando por uma classe. Então, o meu avô era contador, foi presidente do Sescom de São Paulo, a minha mãe foi a primeira presidente mulher do CRC, então acho que eu cresci com isso e por isso essa vem nato, né. E aí, de repente, eu deixo a administração de empresas e decido realmente trabalhar com a contabilidade. Então, depois de quase 9 anos na área de supply chain, eu vou realmente me dedicar a empreender na contabilidade, né, assumir os negócios da família ali, dar continuidade àquilo. E muitas coisas começam a incomodar, né, muitas coisas você começa a questionar: "Por que não fizeram diferente? Por que não colocaram de uma maneira diferente? Por que que não fizeram isso ao invés daquilo?", né. E aí tem um momento que você fala: "Cara, eu tô sentada no meu sofá só reclamando, e eu podia estar lá dando opinião", né, e eu falo muito sobre isso, assim. Eu gosto muito de receber, ideias e sugestões do pessoal que está no campo e que não tem o tempo, às vezes, para se dedicar ou até a vocação para um trabalho voluntário como esse, mas que mandam as sugestões e tudo mais. O que incomoda é quando a pessoa só reclama e não traz uma sugestão. Ela só reclama, ela só aponta o dedo, mas não traz também uma solução para aquilo. E aí, como esse viés é um incômodo para mim, em determinado momento eu falei: "Quer saber? Já que não estão fazendo o que eu queria que fizesse, eu vou lá tentar fazer", Vamos fazer né. por ele. Vamos fazer. Então, e aí eu entro na minha primeira eleição, né, quando eu me Uhum. coloco lá à disposição. Sou chamada para compor uma chapa, e aí eu entro como conselheira suplente. E eu já achei que eu ia chegar, tipo, uma Mulher Maravilha, né, desbravando tudo, mudando tudo que incomodava e tal. E aí você entende que é uma autarquia federal. Então, apesar de sermos estaduais, a gente é considerado uma autarquia federal, que tem processos de compras, que está embaixo de uma lei de licitação, que tem o Tribunal de Contas da União, por sermos uma autarquia federal, mesmo no âmbito estadual, é o TCU que audita a gente. Temos um conselho federal que audita nossas contas todos os anos. Então, não é simplesmente chegar lá e mudar, né. "Ah, por que que você não faz isso? Ah, por que você não põe a palestra ali? Ah, por que você não faz o evento X? Por que que não traz a pessoa Y? Por que",
porque tudo tem uma explicação. E aí você entende, e aí você precisa estudar para ver como que dentro da lei, dentro das normas, sem infringir nenhuma regra, você melhora esse ambiente para o contador, né. E aí foi um Uhum. desafio, aí estudei bastante e acabei chegando na presidência esse ano, né, então eu faço o biênio 26, 27 e espero, do fundo do meu coração, que termine 27 com as pessoas com um gostinho de assim, com aquela vontade de querer mais um pouquinho e que eu tenha deixado uma marca, um legado, alguma transformação positiva na vida das pessoas dessa Uhum. comunidade maravilhosa que a gente tem aqui no estado de mais de 150.000 contadores. Nossa, são muitos contadores. E São. o mundo precisa de contadores. E eu quero ouvir de você. O que é que o contador faz, afinal, para a nossa sociedade? O contador, ele é um instrumento de desenvolvimento e de proteção da sociedade. Então, eu enxergo o contador como um meio de desenvolvimento da sociedade. Então, os contadores, eles são capazes de desenvolver o país, de levar o país de um ponto A a um ponto B. Tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas, porque eu entendo que para negócios, para a sociedade, para a economia, os contadores eles podem atuar como médicos, dando analisando exames, que seriam demonstrações financeiras, traçando planos, que seria um tratamento, para levar essa pessoa, esse paciente, aí essa empresa para uma cura ou para uma melhoria de vida, porque às vezes a gente vai no médico nem para curar nada, mas, né, só para Uhum. viver numa condição melhor. Então, né, o pessoal que gosta de esporte, por exemplo, normalmente vai no médico para melhorar uma sua performance. Então, o contador, para mim, ele tá para a sociedade como o médico tá para nós, pessoas físicas. E aí a gente consegue melhorar desempenho, a gente consegue desenvolver, cidades, bairros, estados, o país. E através das demonstrações contábeis, através das auditorias, né, como a MUR está aí muito bem inserida, através de todo esse controle, compliance e da nossa ética, a gente protege a sociedade de rombos, escândalos. Então, assim, aí todo mundo fala: "Ah, mas teve caso fulano de tal, caso beltrano de tal". Teve, mas Uhum. quantos outros casos não foram evitados, porque tinha um contador por trás, trabalhando naquelas demonstrações e garantindo toda a curacidade daquela informação. Então, Nossa, para mim, o contador ele existe para desenvolver e proteger a sociedade. muito bom. E hoje, diante dos principais desafios que nós estamos enfrentando como empresa e como sociedade, com a reforma tributária, você mencionou a questão do plano e da execução, rumo à cura, rumo ao desenvolvimento. Como é que é o papel do contador diante dessa nova conjuntura da reforma? Acho que a gente vai passar por alguns papéis do contador durante esse período de transição. Então eu enxergo que a gente vai ter um papel de estrategista, então, para ajudar esses empresários, ajudar a sociedade a desenvolver as estratégias que são necessárias para passar por essa reforma. Então, a gente tem, por exemplo, a questão do split payment, que deve entrar para todo mundo em 2028, que vai impactar muito o fluxo de caixa, capital de giro. O contador é o profissional que tem capacidade para dar suporte para o empresário passar por esse momento. Uhum. Eu acho que o contador ele vai assumir um papel de educador do seu cliente. Então, a gente sai de uma perspectiva que eu entrego um serviço, ponto. Então, né, eu fui contratado para fazer determinada ação, seja um balanço, a parte fiscal, a parte do departamento pessoal, eu tenho lá meu contrato, ou, e, e- ou até um contrato segregado, mas eu passo a fazer uma orientação. Então, é mais do que aquela assessoria básica. Eu preciso ensinar o meu cliente o que ele precisa fazer, porque nem todos os clientes vão ter capacidade de pagar por uma assessoria mais profunda, mais dedicada. Então, Uhum. ele sai de um papel de executor também para um papel de educador. Hum. E eu entendo que ao final dessa transição, os contadores que conseguirem, de fato, entregar contabilidades consultivas, ou seja, que aquilo passe um valor para o seu cliente, são os que vão ter surfado a onda da sua melhor maneira e provavelmente estarão no topo. Então, o contador que conseguir juntar a parte estratégica, né, entregar
para o cliente uma parte estratégica e entregar uma parte educacional, ou seja, ser uma plataforma de educação financeira, de promover essa educação do cliente nesses anos de transição, porque é isso que os clientes precisam. A gente está falando de Brasil, onde a grande maioria empreende por necessidade e vive do seu fluxo de caixa que nem sabe que é fluxo de caixa. Então ele vende de manhã para pagar a conta à tarde, para sobrar um pouquinho para ele comprar um pouquinho mais de manhã no outro dia, para ele poder vender à tarde, e assim ele vai sobrevivendo. A grande Uhum. maioria dos empresários empreende por essa necessidade e nunca nem ouviu falar de um plano de negócios, quiçá de um planejamento estratégico, muito menos de um planejamento tributário. Então, o contador ele tem capacidade de atuar nessas áreas. Então, eu acho que a gente vai passar por esses papéis, né? E a consolidação acho que vem com o contador assumindo um papel estratégico dos seus clientes. Então, eu entendo que o contador ele vai ser um braço estratégico do cliente, Uhum. mas durante esse período de transição ele precisa assumir esse papel de educador, né, de levar essa educação do que está acontecendo com a reforma, quais são os impactos dela e como que o cliente se prepara para aquilo. Obviamente tem cliente que vai contratar uma consultoria desse contador e vai ter isso tudo muito mastigado e entregue na sua mão, mas tem clientes que vão precisar desbravar esse mundo, e aí entra o papel educador do contador. Uhum. O contador precisa ter essa vocação por ensinar, por demonstrar o melhor caminho. E eu fico pensando, eh, a contabilidade, ela é uma atividade altamente regulada no mundo inteiro. Uhum. Então, quando para ser um contador, existe um calhamaço de normas técnicas que vocês precisam conhecer, estudar com profundidade. Por exemplo, o comitê dos pronunciamentos contábeis são eu particularmente, eu acho muito bonito quando eu escuto vocês falarem: "Ai, tal CPC, essa aqui é o imobilizado que faz", sabe, eu acho a técnica de vocês muito bela. No nessa nesse calhamaço de coisas, assim. E aí, de um lado, a gente tem uma profissão altamente regulada, com muita norma, muita técnica para ser aprendida, e de outro lado, a gente também tem a aceleração do contexto, as tecnologias vindo o tempo todo. Como equilibrar o conservador, a norma, com a inovação e essas É por mudanças. isso que o profissional da contabilidade é um profissional fantástico, gente. Que outra profissão que tem tanta norma, tanto regulamento, tanta lei para ser seguida e que ao mesmo tempo acompanha a evolução tecnológica do mundo. Olha. E nós estamos falando do Brasil, que é um país em desenvolvimento, né, para não dizer subdesenvolvido. A gente está falando de um país que está aquém de muitas questões, porém, a gente tem a parte tecnológica muito bem desenvolvida. Tanto que a nossa parte financeira, a parte de cruzamento de dados, o regulatório da Receita Federal, por exemplo, é muito admirado fora. Se você vai para países super desenvolvidos como os Estados Unidos, por exemplo, a restituição de um imposto de renda é feita através de um cheque que chega por carta na casa da pessoa. Então, assim, a gente tem evoluções muito bacanas aqui no Brasil e o contador, ele acompanha isso numa velocidade incrível. Então, quando eu vejo contadores se autodepreciando, eu fico muito triste, porque eu falo: olha para o que você fez como empresário contábil, como um contador que atua dentro de uma grande empresa, como autônomo. Olha o sprint de tecnologia que a gente teve nos últimos 20 anos. Foi um sprint, assim, foi um tiro muito longo de tecnologia. É coisa entrando sempre. Eu lembro com o advento do e-social, assim, que, né, as carteiras não iam mais existir, as CTPS, né, as carteiras de trabalho. Então, de repente, vira tudo digital. E como que isso ia acontecer? Aconteceu. E todo mundo Uhum. passou. E os contadores entregaram. Eu não tô dizendo que é fácil, tá? Contadores que estão me ouvindo aí, eu não tô dizendo que é fácil, porque realmente não é.
Não é fácil, mas olha como a gente consegue ser incrível, né? Como a gente, como profissional, os contadores em geral, como profissionais, conseguem ser incríveis. Olha o tanto de evolução que a gente teve nos últimos anos e ainda potencializado, assim, porque evolução tecnológica teve, mas não foi ao Deus dará. Tem norma, tem regulatório, e a gente está cumprindo os dois lados, tá? Evoluindo Uhum. na parte tecnológica, sem deixar de cumprir com regulatório, sem deixar de atuar com ética, sem deixar de olhar as leis e o que que é parâmetro de verdade ali em relação a toda essa parte regulatória. Então, eu aplauso, sim, porque realmente somos uma profissão incrível em relação a isso. E Uhum. para fazer esse casamento, é muito estudo. Eu só vejo que a educação que traz os contadores para esse mundo. Eu acho que somos a profissão que mais educa continuamente por conta de todas essas transformações, principalmente em legislação, até o próprio sistema, CFC, CRCs, tem o programa de educação profissional continuada, e aí a gente acaba o quê? Educando. Então, quando sai uma normativa que vai casar ou não com o advento de tecnologia, estão lá os contadores estudando, é palestra, é curso. Eu tenho para mim, assim, talvez por estar inserida nesse mundo, que a gente é uma das profissões que mais educa continuamente pós-formação, de graduação. Uhum. Eu falo isso baseado em outros conselhos de outras profissões regulamentadas. Se a gente pegar outros, eu não vou citar aqui para não me comprometer, mas se a gente pegar qualquer outro conselho que venha na sua mente agora, qualquer conselho federal, regional, de outra profissão regulamentada, e pode me trazer se tem algum que supera a quantidade de conteúdo que o sistema CFC-CRCs entrega. E aí, a gente está falando só da parte regulatória, né? Então, assim, eu sou o conselho que registro, fiscalizo e desenvolvo o profissional, mas fora todos os outros cursos, as próprias firmas que se autotreinam, né? Então, que Uhum. fazem a capacitação interna. Então, a única resposta para casar um conservadorismo regulatório com uma tecnologia super avançada é estudar para fazer isso casar. É o que eu vejo que coloca tudo em ação, né? Porque vem um regulatório com uma tecnologia e a gente, como contador, faz isso acontecer, né? Uhum. Então, é estudando, é educando todo esse potencial de contadores que a gente tem no estado para fazer esse jogral dar certo. Uhum. E como que está a visão da contabilidade lá na universidade? Como é que a gente enxerga essa formação? A contabilidade hoje é uma profissão de sonhos? Como é que está essa Então, questão? é uma questão mais delicada, porque a gente tem visto a quantidade de formandos em ciências contábeis reduzir. A gente tem notícias de que tem cursos que acabam não formando turma completa. Eh, então, acho que desde ali, se eu não estou enganada, foi 2014 que saiu na UOL, na época que a profissão contábil ia acabar, né, que o contador ia deixar de existir. E a partir dali a gente vê um declínio na busca por ciências contábeis, e eu entendo também que a ausência do técnico, então quando teve alteração na lei, que foi mais ou menos ali na mesma época, o técnico em contabilidade ele deixou de ter direito a registro no conselho. Então ele Hum. passa a ser um profissional que não pode atuar como contador. Antigamente o técnico tinha o seu registro, ele só não podia atuar na área de auditoria. Mas todas as outras áreas da contabilidade, esse técnico contábil podia atuar. E aí ali na mesma época que sai uma reportagem tão pesada desse portal, né, que foi na UOL, a gente também tem a finalização do registro dos técnicos. Uhum. E, o técnico, ele acabava trazendo muita gente para o jogo. Por quê? Aquele estudante saía ali da oitava série, que agora é nono ano, né, Uhum. e ia para um colégio técnico fazer o seu ensino médio, né, então já formava ali no ensino médio, num colégio técnico. Então ele fazia uma pré-graduação, muito jovem. Então a gente está falando ali de 15 a 17 anos,
ele já saía com uma profissão naquele colégio técnico. Então, ele já se formava no colégio técnico, ele já podia atuar e ele já começava a ganhar dinheiro, e isso levava ele para fazer uma graduação. Então a gente tinha uma capacidade de formar profissionais muito maior. Aí a gente perde o técnico para uma mudança na legislação, a gente vem essa propaganda negativa aí que saiu sobre a profissão, e a gente vê um declínio nessa vontade dos jovens de buscar a ciência contábil. O que ainda atrai é que a gente sabe que bom contador, ou seja, um contador formado, principalmente se tiver inglês, ele não fica desempregado de maneira nenhuma. Um contador atualizado, ele não fica desempregado. Se ele é de fato uma pessoa que entende da ciência contábil, é muito difícil ele ficar desempregado, porque o mercado está superaquecido. Isso ainda traz quem busca trabalho, quem busca emprego. Mas eu acho que a profissão ela perdeu o glamour nesses anos que foram passando. Então, perdeu-se o glamour, né, de falar: "Ah, eu sou um auditor, eu sou um perito contábil", e a gente foi perdendo isso. E graças a Deus, eu estou fazendo parte de uma gestão, né, junto com o Conselho Federal, então o nosso presidente lá do federal, Joaquim, ele vem com brio para resgatar esse brilho da contabilidade, ele vem com brio, assim, para realmente trazer valor para a nossa profissão, que é o que nós aqui em São Paulo sempre desejamos, né, acho que o conselho aqui de São Paulo, o regional, sempre desejou trazer isso de alguma maneira. Mas quando você dá isso num âmbito nacional, traz um peso muito maior. E aí, com o advento da reforma, eu acho que a gente está buscando esse reposicionamento. Então, hoje, as faculdades elas estão esvaziadas, a gente está formando menos aluno, a gente está vendo uma falta de mão de obra no mercado, uma escassez de mão de obra qualificada, mas a gente já está num movimento de transformação disso e eu tenho certeza que é um ponto que nós, como sistema CFC, CRCs, a gente vai entregar essa mudança na visualização do que o contador pode fazer. E o advento da reforma vai trazer isso, porque são os Uhum. contadores que são os atuantes. A gente é o personagem principal da reforma tributária. Então, é agora a hora de mostrar para a sociedade por que que a gente existe, que é Uhum. para desenvolver e para proteger a sociedade. E é impossível que uma profissão que exista com esse fim não tenha glamour, não tenha procura, né? Então, Uhum. dentro aqui do estado, como ação, aí já falando numa ação mesmo do Conselho Regional, a gente tem um projeto de buscar as escolas de ensino médio para contar para esses estudantes o que de fato o contador é capaz de fazer. Porque nessas escolas, o que essas crianças, né, de 15 aí a 17 anos de ensino médio, têm de notícias de contador, é que ele emite o DARF do pai, né, é que ele entrega a Faz o obrigação imposto de acessória, faz o renda. imposto de renda, é essa visão que se existe alguma visão, é essa, né, porque pode ser que Uhum. também não tenha visão nenhuma, porque você não tem contato com o empresariado, se é um seletista, às vezes, no máximo, um imposto de renda, e olhe lá. Então, se o pai é seletista, né, então a gente tem essa questão. E aí a ideia é que a gente, penetre no estado inteiro, dentro dessas escolas de ensino médio, levando a informação do que o contador de fato é capaz de fazer. Porque emitir DARF é o sistema que emite. A gente não precisa de um contador exato para emitir aquilo, a gente é muito mais capaz de coisas infinitamente superiores do que a emissão de um DARF, de uma entrega de uma obrigação acessória. Então, Uhum. a gente tem esse projeto de ir nessas escolas, e é uma das transformações que eu pretendo entregar, é que a gente tenha aí uma sensibilidade de que a gente tem mais ingressantes no curso de ciências contábeis. É um movimento a longo prazo, porque Uhum. essas crianças vão começar a entrar na faculdade talvez no final desse ano, né, em 2027, e levam aí 4 anos para se formar. Então a gente espera que a ação, por exemplo, desse ano tenha um reflexo daqui 4 anos e assim por diante, né. Porque a gente vê, não é só o ingresso, né, a gente olha a quantidade de profissionais na sua formação, então que realmente cola um grau em ciências contábeis. Uhum. Então a gente está no movimento de buscar essas crianças para torná-los profissionais da contabilidade, porque eu entendo realmente que é uma profissão super promissora. Com o advento da reforma, então, a gente vai ser ultra necessário daqui para frente para as empresas sobreviverem. É importantíssimo ouvir você falar, porque nós que atuamos, com empresas,
analisando as práticas contábeis, as demonstrações financeiras, opinando sobre essas informações, eu arrisco dizer e pergunto a você, Heloísa, que essa profissão, contador, auditor, é um profissional de luxo diante da inteligência artificial e novas tecnologias. Eu diria que é o profissional do século, sabe. Eu estou exagerando? Eu não acho que está exagerando não, ao contrário, eu acho que a gente precisa assumir esse nosso valor, porque o próprio profissional da contabilidade, ele deturpa o valor dele. Então, nós sim somos o profissional do século quando a gente olha que a reforma tributária vai trazer mudanças profundas na sociedade, porque o impacto dela não é tributo e o impacto dela não é só no meu CNPJ, né, na empresa ali que eu tenho. O impacto dela vai numa sociedade como um todo, porque ela traz mudanças profundas na legislação tributária, que vai impactar não só as empresas, mas a sociedade como um todo. A gente vai ter pode ter, né, impacto inflacionário, a gente vai ter um impacto social, quando a gente está falando que o tributo não é mais na origem, ele é no destino. Então, a gente tem municípios dormitórios, por exemplo, que são paupérrimos, por quê? Porque não tem empresas ali, eles funcionam como município dormitório. E aí, de repente, eu tenho uma superpopulação naquele município que vai começar a receber uma destinação gigantesca de verba, porque as pessoas consomem. Então, a gente vai ter uma mudança no painel da vida de todo mundo aqui. É uma mudança muito profunda. E você me falar que o ator principal dessa mudança é o contador, se ele não for a pessoa mais importante desses próximos anos, quem seria? Só que a gente precisa assumir isso. E a gente precisa nós contadores precisamos assumir esse papel, né, o nosso presidente do Conselho Federal tem falado muito sobre isso. Vamos assumir o nosso papel, vamos assumir a nossa responsabilidade e tomar para nós mesmos a importância que a gente tem e parar de ser modesto. E Uhum. parar de ser modesto, em relação até a orçamentos, enquanto a gente cobra para fazer os nossos serviços. Se a gente estuda para entregar, Num a gente precisa e num cobrar? nível de tecnicismo que nenhuma IA entrega. Exatamente. Tem soluções, as soluções eu não quero, comparar com outra profissão, mas o nível de solução que exige, eh, é muito E o que acaba específico. E o que acaba acontecendo, que eu vejo assim, aí ela né, a inteligência artificial, ela pode dar pra gente diversos cenários, mas, ela pode entregar inclusive uma análise entre cenários e te dar uma recomendação. Só que a IA ela não faz juízo de valor, porque ela não tem sentimento. Então, Uhum. eu posso estar levando o negócio da minha família, pra vender XPTO, qualquer tipo de produto ou de serviço, que tem uma razão de ser, que eu vou optar por ganhar um pouco menos para manter o legado da minha família. Aí ela não vai fazer esse juízo de valor. Então, assim, é uma das possibilidades que eu tô dando aqui, mas de diversas. Eu posso tomar alguma decisão que é para o impacto no meio ambiente ser diferente do que está se esperando. Eu posso tomar alguma decisão porque eu decidi que eu vou levar a minha empresa para aquele caminho, porque eu, pessoa física, estou buscando qualidade de vida. E se eu levar para o caminho que a IA me recomendou, é para o caminho A ou B. E você até pode pedir para a IA fazer essa avaliação para você, com base, né, na ideia que eu tenho de qualidade de vida, o que que você me recomenda. Mas a IA, ela não tem sentimento, ela não tem essa ponderação emocional. Há uma perspectiva de que ela seja treinada para aquilo, há, mas nada na vida vai dispensar esse contato humano e essa troca. E a questão ética. E a questão ética, sobretudo. Então, a hora que a gente joga toda essa responsabilidade para uma máquina decidir, eu sinceramente não vejo que o futuro vai ser assim. Eu acho que a tecnologia, né, a inteligência artificial, ela vem para dar um suporte inenarrável. Eu uso inteligência artificial todos os dias para diferentes coisas na vida, eu estou usando tecnologia, estou usando inteligência artificial, estou usando tecnologia no trabalho, nas minhas questões de casa, para ensinar a minha filha. Então, assim, tem diversas questões que a gente usa a inteligência artificial, às vezes para fazer uma pergunta besta,
né. Outro dia a gente estava a caminho de algum eu estava indo para um jantar e eu estava passando numa rua ali em São Paulo que estava bloqueada, ela estava parcialmente bloqueada. E eu falei: "Nossa, que estranho esse horário parcialmente bloqueado". Joguei na hora e obviamente que veio a resposta do que ia acontecer ali no dia seguinte, que ia ter um evento e eles iam terminar de bloquear, né, ou seja, estava ainda parcialmente bloqueada, porque o evento ia acontecer no dia seguinte. Então você usa a inteligência, né, a IA o tempo inteiro. Ela é passível de treinamento, mas nada dispensa a ponderação humana, A a experiência. experiência, essa questão emocional, a a ética. A IA pode ser ética? Pode, pode não ser também, porque ela pode visar só lucro. Então, assim, aquilo que ela vai sugerir, o que ela vai recomendar, na minha visão, precisa de uma análise humana sobre aquela recomendação que ela deu. Então, assim, não existe isso de substituir. Eh, um plano de negócios, ele vai muito dessa ponderação entre os próprios sócios, da onde que querem chegar com essa empresa. Então, a hora que você joga isso na IA, ela vai te trazer, mas esse contato humano é o que traz decisões. Então, eu entendo que não há inteligência que substitua esse trabalho que o contador faz, esse trabalho de análise profunda dos dados. A análise dos dados pura e crua tá ali, aí atrás pra gente, traz relatórios muito bacanas, que a gente também precisa ter o olho treinado para saber se ela não trouxe nenhum erro. Então, Uhum. tem essa questão também, né. Quem está treinando a IA, ela está bem treinada? A base de dados que ela está procurando é uma base confiável? Porque, por exemplo, nós estamos agora em 2026, mas no final de 2025, a gente ainda não tinha notícias de um projeto que aumentasse o limite do MEI, por exemplo. A gente sabe que tem um projeto que estava, né, em tramitação, mas engavetado. E se você perguntasse para a IA no final de 2025 qual era o limite do MEI, ele falava o limite do projeto de lei e não o limite correto. Porque ela leu as notícias de um projeto de lei e como a data que eu estava perguntando era posterior ao projeto de lei, a IA entende que aquele projeto de lei foi aprovado. Mas não tínhamos notícias nem da tramitação dele em Câmara e Senado. Então, quem lê aquilo e fala para você se aquilo é certo ou errado? Quem tem o juízo de valor. Então não existe como na nossa profissão, com tanta normativa, com tanta questão que precisa ser observada, você jogar isso numa IA e simplesmente não precisar mais do profissional. Então, eu não acredito que a gente vai ser substituído pela IA. O que eu tenho dito, inclusive, eu fiz um curso sobre inteligência artificial em Nova York, tive a oportunidade de fazer esse curso no final de 2024, e aí eu trouxe para o time do CRC, né, e para os contadores, a gente rodou aí o estado fazendo palestras sobre a inteligência artificial na contabilidade. E lá o que se fala, dentro da faculdade da Universidade de Columbia em Nova York, Hum. não é que vai substituir profissionais. A inteligência artificial, ela vem para ser um acelerador, ou seja, um relatório que eu demorava, sei lá, uma semana para preparar, porque eu tinha que analisar todos aqueles dados, a IA me prepara em alguns minutos, quiçá segundos, ela me traz aquilo. Mas o olhar crítico vai estar ali do profissional que está analisando aquilo, então do contador no caso. A mesma coisa o médico, não vai substituir. Ele vai ler um exame, vai trazer uma sugestão de diagnóstico, que pode estar errada, que pode estar casada com outra questão, que pode ter outra influência, não só aquela imagem que a inteligência artificial viu. Então, o que a gente está dizendo não é que a IA ela vai substituir o contador, mas o contador que não souber trabalhar com a inteligência artificial, muito provavelmente fique pelo caminho. Por quê? Porque se eu sou contadora e você também, eu trabalho com inteligência artificial, então eu tenho uma produtividade melhorada, porque eu usei a Uhum. inteligência artificial. Eu consigo ter ou uma lucratividade maior, ou atender mais clientes com o mesmo número de profissionais, por exemplo. Se você não faz nada, faz tudo manualmente, o relatório que eu demoro alguns minutos para gerar e alguns dias para analisar, você vai demorar dias para produzir e depois para analisar. Eu fico muito mais rápida que você, eu começo a ser muito mais interessante para o mercado do que você.
eu começo a ter, inclusive, um custo melhor, porque eu estou utilizando de uma ferramenta que me acelera e melhora a minha produtividade. Então, a gente não pode olhar para a inteligência artificial com medo de ser substituído. A gente tem que olhar para a inteligência artificial como um braço estratégico da nossa empresa ou da nossa prestação de serviço. Uhum. E você passa a ocupar o seu tempo com análises muito mais robustas que uma IA Sem não dúvida. vai dar conta. Sem dúvida. Aí as análises ficam muito mais profundas, muito mais robustas, com embasamento técnico, né? Então, Uhum. esperem notícias aí de muita tecnologia vindo do próprio sistema CFC-CRCs, né? Eu não perguntei pro presidente do federal se eu posso contar, então É não vou mesmo? poder contar, mas eu volto aqui para contar quando puder. Mas esperem bancos de dados muito alinhados para que os contadores possam utilizar uma base de dados muito confiável para a inteligência artificial. Olha que novidade boa. Você vê? Com tanta Uhum. normativa que a gente tem uma base confiável para fazer uma pesquisa, né? Para fazer uma Uhum. interpretação de lei. Vai ser muito Uhum. bacana. Sim. E você, Elô, você é a contadora mais moderna. Ah! Não, tenho certeza que tem alguém mais Deixa de moderna do que eu. Né, assim, eu acho incrível, a sua paixão pela modernidade sem perder, eh, o embasamento Técnico. técnico, Eu normativo. acho que eu transito muito bem entre o Muito bem. conservadorismo e a E modernidade. aí eu pergunto, como é que você vê, a relevância desse perfil no momento atual, com os desafios que nós estamos enfrentando, dentro de um conselho tão importante para a evolução dessa profissão? Como é que você enxerga? Eu sei que é uma pergunta talvez um pouco, não quero que você deixe de ser modesta, mas assim, eh eu quero ouvir de você a importância mesmo desse perfil hoje para essa evolução, essa mudança, porque eu, como profissional de uma empresa de auditoria, me sinto honrosamente Nossa, representada. muito obrigada. Muito obrigada. E eu quero ouvir de você, como é que você enxerga? Olha, é difícil falar da gente E mesmo, eu né, e sei do que é nosso difícil próprio essa perfil, mas, pergunta. ainda mais que eu sou realmente bem modesta em relação aos achados sobre mim. Sou uma crítica muito ferrenha de mim mesma, porque eu acho que a gente sempre tem pontos a melhorar. Mas eu entendo que nesse momento que a gente está passando, os profissionais estão precisando dessa vertente mais moderna mesmo. Então, primeiro que eu estou dando graças a Deus de estar fazendo uma casadinha com um presidente do Conselho Federal que também tem esse viés muito moderno. Então, isso acho que também é um ponto positivo para a classe, porque aqui a gente é 1/3 do país, então o estado de São Paulo representa 1/3 dos contadores do país. Então, somos 150.000 contadores no universo aí de 500.000 profissionais. E realmente eu tenho esse viés mais moderno e eu acho que está sendo num momento providencial. Eu não acredito em acaso, eu acho que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. E aí, de repente, né, eu me torno presidente alguns anos antes do que eu imaginava que eu fosse ser, então tem esse primeiro ponto. Né, eu Uhum. nunca imaginei que 2026 fosse ser o meu ano. Que aconteceu? A gente teve algumas mudanças, em períodos eleitorais, que acabaram me antecipando aí numa carreira política, se eu posso dizer que isso existe, né, mas dentro de Uhum. uma perspectiva política que eu tinha de me tornar presidente, eu acabei me tornando presidente praticamente 8 anos antes do que eu previa do que seria possível, né. Uhum. Então, mas sabe quando você está preparada e a oportunidade chega e você está preparada? Então é Uhum. sobre isso. Eu estava preparada na hora que aconteceu uma oportunidade que eu não estava esperando, então, mas eu estava Uhum. preparada. Uhum. Não que eu me considere preparada, mas eu era a pessoa mais preparada ali Tanto que que fui foi eleita, indicada indicada, e aí, primeiro para indicada, eleita. vice-presidente, depois acabei, né, participando de mais uma eleição, sendo eleita como conselheira, e a eleição para presidente ela é indireta. Então, até tem muita gente que acha que eu e a Flávia a gente brigou, né, porque a Flávia era cabeça de chapa, então todo mundo fala: "Ah, mas era uma loira cabeça de chapa, aí uma morena virou presidente". Não, a gente não brigou, ela é minha vice-presidente e era a minha vez de assumir essa presidência dentro do conselho nos nossos, né, nos nossos arranjos políticos e
acabou que chegou mais cedo isso para mim. Então eu cheguei com esse gás, né, eu cheguei com essa visão moderna e estou muito amparada por um presidente do Conselho Federal que também tem essa visão. Então eu acho que está sendo extremamente importante para a gente dar essa guinada na profissão, a gente ter pessoas na frente e não sou só eu, tá? O meu conselho, né, aqui em São Paulo, a gente é composto por 36 efetivos e 36 suplentes. E eu tô com um corpo lá de pessoas que eu falo que não é nem a questão da idade, mas é dessa cabeça rápida, dessa cabeça moderna, dessa cabeça mais acelerada, né? Pensando em trazer novidade, em impetrar essas mudanças que gerem algum tipo de resultado. Então não é só a Elo, o meu conselho diretor, são os meus conselheiros, o corpo do conselho também ajuda muito, os nossos funcionários são incríveis, então, né, a gente tem funcionário de carreira lá de muito tempo. Então, eu acho que tudo isso corrobora, mas eu vejo, respondendo tua pergunta, com uma importância sem igual a gente ter pessoas com esse olhar mais moderno e mais ágil num momento que a gente está passando. O mundo está acelerado, então você imagina se eu tivesse uma pessoa no comando que não tem esse senso de urgência. Então, ter Uhum. esse senso de urgência hoje, para mim, é muito importante. Eu Sim. eu demandaria isso de alguém que estivesse sentado na minha cadeira, Uhum. né. Eu gostaria de ter um presidente que tivesse um senso de urgência, com respostas rápidas, com ações rápidas. Então, eu tento fazer o que eu cobraria de quem estivesse sentado ali. E eu posso acrescentar mais uma característica a esse Pode. senso de urgência, acessibilidade. Ah, também. Você eu vejo que dentro de um conselho tão relevante e com tantas tarefas que você como presidente tem, você é uma pessoa acessível, né, você tem essa característica. Tenho. Isso eu já não era uma característica no passado. Eu acho que É é muito de perfil, né. é de perfil? É de perfil, eu acho que não é uma característica institucional, né. Ah, é bom você falar É, disso, eu acho que porque assim, não às é vezes a gente institucional. tende a olhar para a instituição como Isso, algo muito muito afastado. distante. É, e aí você acaba trazendo isso, assim: "Ah, o CRC é distante", né. É, Não, é. eu acho que a cara da gestão, ela acaba sendo impressa pelo próprio presidente, né, porque o presidente é a cara da gestão, né, o presidente que é a frente, né. Uhum. Então, a gente tem 36 conselheiros, eu tenho 4 vice-presidentes, né, meu conselho diretor é composto por 4, sou eu e mais 4 vice-presidentes, né, o Vander, o Robertson Proni e a Flávia. A gente imprime a cara do conselho diretor na gestão, mas o presidente dá o tom, né, da gestão. E e eu entendo que o conselho ele precisa estar perto do profissional. O profissional precisa conseguir falar com o conselho, precisa ser acessível. Hoje, com as redes sociais, com a dinâmica mesmo do contato, né, das conexões, é impensável Não não ser, né, ter não ter essa essa acessibilidade. E acessibilidade. eu primo muito por isso, assim, eu acho que eu tenho me feito presente, né, sempre que eu posso, quando eu sou chamada, né, o meu time sabe E como é que você dá que eu conta? encaixo. Ah, não sei, eu só tô cumprindo a Fala pra agenda. gente. Não tem fórmula mágica, porque acho que todo mundo pergunta isso em busca de tipo: "Ai, me conta, né, como é que qual é o milagre?". Não, não existe, é cansativo, eu falo que, tem a renúncia, então você fica muito longe da família. Eu tenho uma filha de 8 anos que sente a falta, ela fala já, ela já consegue se posicionar de dizer que tá sentindo falta, que eu tô viajando muito, que eu tô muito longe de casa. Mas o que eu tenho explicado para ela é que, primeiro, aqui em São Paulo, no nosso desenho político, a gente não se reelege. Então são 2 anos. Eu tenho um biênio para deixar a minha marca, o meu legado, para trazer a transformação que eu e a minha gestão a gente se propôs. A gente tem uma carta proposta de que a gente usou nas eleições e a gente quer entregar tudo que estava naquela carta, a gente quer entregar nesses 2 anos. É muito trabalho para fazer. E uma das coisas que me deixa confortável é poder explicar para minha filha que eu estou fazendo alguma coisa que eu amo demais, e que eu Uhum. estou fazendo isso com extrema paixão, né. Então, eu estou fazendo isso porque eu amo,
que eu sou apaixonada por trazer essa transformação, por pensar no próximo, é uma característica minha e que é um tiro curto, são 2 anos, né. Então, Uhum. não é algo que vai se perpetuar, que eu vou ficar aqui ad eterno e ela vai estar lá abandonada. Eu tenho uma Uhum. rede de apoio incrível, eh, que cuida de todas as questões quando eu não estou presente de corpo, e a gente vai rebolando, né. Então, assim, numa sala de embarque, você vai resolvendo uma questão, resolve outra, pede ajuda, às vezes, né, pra assessora que está do lado: "Ai, resolve isso aqui para mim, faz isso aqui, monta essa apresentação", alguém faz uma coisa aqui, o outro faz lá. "Ah, tem que ir para o escritório", aí eu tenho quando eu entendi que o conselho porque quando eu entrei lá eu só queria ser oposição, né, eu só queria ser, tipo assim, o fator de eu vou levantar a mão e vou pedir a mudança, eu vou levantar a mão e vou pedir para mudar. E aí quando você entende que você quer ser parte da mudança e não só pedir a mudança, eu entendi, eu vou ficar aqui muito tempo, porque eu tenho todo um aprendizado para ter até eu conseguir chegar na presidência, por exemplo. Primeiro que eu nunca imaginei que eu fosse chegar na presidência, aí depois quando eu entendi que eu tinha capacidade para chegar na presidência, que eu queria também chegar na presidência, eu falei: "Preciso preparar meu time". Então também tenho no escritório um time que foi preparado. Talvez eles também sintam minha ausência, talvez não, porque eles falam, né, eles falam que eles estão contando o tempo para eu voltar para o escritório, que eu acho que, a gente perde um pouco da cultura, né, então a peça central da ligação de cultura entre a geração da minha mãe, né, e essa geração nova, sou eu e meu irmão que é meu sócio, e aí eu saio, estou muito ausente realmente do escritório, das operações, então eles também sentem minha falta, eu falo que eles são meus filhos número 2, né, porque tem a minha filha e eles também pedindo essa então assim, não tem uma fórmula para fazer dar certo, eu acho que tem muita vontade de deixar esse legado, de deixar algum tipo de transformação, uma rede de apoio incrível, funcionários incríveis do CRC que me ajudam a montar essa agenda, que compram loucuras comigo eu já fiz loucuras de fazer uma plenária em São Paulo de manhã, numa sexta-feira, pegar um voo e palestrar à tarde no Rio de Janeiro, pegar um voo saindo dessa palestra do Rio, chegar de madrugada em Belém do Pará, palestrar no sábado de manhã em Belém do Pará e voltar correndo para minha filha para passar o fim de semana com ela, chegar no sábado no meio da tarde em São Paulo, fim da tarde, para conseguir ficar a noite de sábado e domingo com ela. Então, pessoas organizando essa logística, é assim que dá conta. E eu vou falar para você que a autocobrança, né, que eu tenho é tão grande que eu nem sempre eu acho que eu tô dando conta, eu sempre acho que daria para fazer mais, que daria para encaixar mais, e então é um trabalho de tentar realmente equilibrar, né, esses pratinhos. Outro dia uma amiga me falou: "Ah, não equilibrar pratos é muito pesado, né, harmonizar as áreas". Então de eu tentar harmonizar o lado mãe, né, empresária, presidente do CRC e mulher, né, porque eu também Uhum. preciso pintar o cabelo, fazer a unha, né, me dedicar a mim em algum momento. Então tem uma coisa que eu não abro mão, que é cuidar da minha saúde todos os dias de manhã, então eu realmente só não vou para academia quando não existe essa possibilidade, senão antes de sair para qualquer compromisso, a academia é primeiro lugar, também para conseguir manter o batidão, né. Uhum. Mas infelizmente não tem fórmula, eu gostaria de ter uma resposta, que trouxesse uma fórmula, assim, para as pessoas se inspirarem. Eh, mas não é uma questão que é simples, né, existe o ônus de estar longe de casa, existe o cansaço, existe, né, toda essa questão que é mais pesada, mas existe o bônus de sair de uma palestra realizada, das pessoas te mandarem mensagem te dizendo que entenderam o que você disse, que você realmente levou um conhecimento, que você trouxe uma segurança, eh, que veem a sua vontade de fazer essa mudança, né, e aí tem a parte dessa tem o bônus de tudo isso. Então, são 2 anos, eu tô fazendo o meu máximo que eu posso para estar acessível, para estar presente nos lugares, para entregar as palestras que estão pedindo, né, os encontros, podcasts, a presença, porque às vezes eles só querem a presença da instituição ali. Uhum.
Então, tenho me dividido com os vice-presidentes, eles também estão fazendo, né, as loucurinhas para a gente estar presente. Eu realmente não consigo cumprir a agenda institucional sozinha. Vou te falar que com 4 vice-presidentes, a gente sendo em 5 no conselho diretor, a gente ainda tem agenda institucional que é conselheiro que cobre pra gente, porque o CRC ele é muito demandado. Uhum. Mas é um prazer inenarrável. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Então, apesar de ser muito cansativo, e a gente ter que abrir mão de em alguns momentos, né, de estar com a família e tudo mais, me traz um prazer muito grande, assim. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou muito feliz na contabilidade. Eu sou muito feliz em ajudar os clientes. E eu sou muito mais feliz quando eu consigo ajudar a comunidade, porque eu fui para o CRC no momento que eu entendi que não adiantava só a Elo e a Plancon serem potências. Não adiantava a Elo ser uma contadora reconhecida e buscada e procurada, porque eu ia continuar tendo as dificuldades de não ter uma profissão reconhecida, né, de não ter uma profissão que tem o seu glamour, o seu reconhecimento, né, o glamour no sentido de ter o reconhecimento pelo que faz. Então, quando eu olhei e entendi que só a Elo não adiantava, eu precisava que a comunidade toda subisse comigo. Então eu estava trabalhando muito nessa questão de posicionamento, para conseguir vender com ticket mais alto, para mostrar para os meus clientes que o meu trabalho realmente tinha valor. Mas seria muito mais fácil para mim como Elo se a classe toda tivesse o mesmo reconhecimento. Então Uhum. seria muito mais fácil eu vender com ticket mais alto se todos tivessem vendendo com ticket mais alto. O meu Uhum. esforço seria muito menor. Então eu entendi, cara, não adianta só eu ser reconhecida, não adianta só a Elo ter a potência reconhecida. A gente precisa que a classe seja reconhecida. E foi aí que eu fui buscar esse posicionamento de entrar nas entidades, né, entrar no CRC para levar esse reconhecimento para a classe. E a primeira coisa que me disseram que não era papel do CRC buscar isso. Então o papel do CRC era registrar, fiscalizar e desenvolver profissionalmente. Eu falei: "Se através da educação profissional continuada, eu não conseguir trazer valor para essa profissão, esquece, a gente não traz valor para lugar nenhum". Então assim, é lógico que é papel do CRC, é papel do CRC educar. E não é só educar na parte técnica. Eu preciso ensinar o contador a vender, que a gente não aprende a vender na faculdade. Eu preciso ensinar o contador a se posicionar, porque não tem a cadeira de comunicação na faculdade. Então, é parte sim do nosso trabalho trazer soft skill para o contador. E isso a gente foi conseguindo mudar. Obviamente que não fui eu que fiz essa mudança sozinha, né? Foram muitas pessoas que foram passando por ali. E hoje a gente tem soft skill pontuando na norma. Então, soft skill também pontua, também traz conhecimento para o contador, porque o contador ele não vive só da técnica. Então, quando eu entendi isso e eu entendi qual era o caminho é educacional, e aí me faz muito sentido com tudo na vida, porque é através da educação que a gente muda um país, é através da educação que a gente vai mudar o posicionamento da nossa profissão, e é justamente nisso que o presidente, por exemplo, do federal tem batido muito. Vamos educar o contador para que ele se autovalorize. Então, a gente está no caminho e eu espero realmente que, não só no final da minha gestão, mas que no advento dessa reforma, que eu acho que a reforma ela vem num momento estratégico para a gente. Coloca a gente como protagonista. Então, a hora que a gente termina esse processo de reforma, a gente precisa estar reposicionado. Então, agora é a hora. Agora é a hora da gente assumir nosso papel e assumir todo esse desbravar todo esse mar azul que a gente tem para percorrer e para se reposicionar em relação à sociedade. A sociedade ela vai, eu tenho certeza, tenho muita fé que no final a sociedade vai olhar para a gente e vai falar: é o contador. Porque quem conhece de fato o trabalho de contabilidade de um contador, de um auditor, de um perito contábil, dá muito valor. Profissionais, empresários que sabem exatamente o que a gente faz, não emitir DARF, o que a gente faz de verdade. Esses empresários, eles não tomam decisão sem falar com o seu contador. A sociedade precisa não tomar decisão sem falar com o contador. Você não toma um remédio sem falar com o seu médico. Uhum. Você não planeja um tratamento sem falar com o seu médico. O empresário também não pode planejar o futuro da empresa sem ter um contador do lado. Então é essa mudança que a gente precisa fazer, que a sociedade encare e reconheça. Esse é o objetivo. E eu quero finalizar, com essa sua fala em que
O empresário não tem como construir um futuro sem um contador ao lado. Não tem, não tem. E com o advento da reforma, para mim, isso é mais claro Mais ainda. claro Mais ainda. claro ainda. Porque já era uma questão. Eu falo, um empresário sem um bom contador, ele não dura o tempo que ele acha que ele vai durar. A não ser que ele realmente tenha um entendimento de contabilidade, a não ser que esse empresário seja, por exemplo, um contador. Sem um bom contador do lado, a empresa não cresce. Então, a gente tem, sim, essa perspectiva, e eu entendo que durante esse processo de reforma tributária, isso vai ficar muito mais evidente. E quem não tiver um bom contador do lado, empresário, eu sinto muito. Sem um bom contador, muito provavelmente essa empresa não sobrevive a esse processo de transição da reforma tributária. É isso aí. E com esse trabalho de valorização da profissão, trazer valor à contabilidade, a gente com certeza vai avançar nesses desafios. E última questão, tentando ligar esses desafios com a confiança. Eu vejo que a gente vive muitas situações contemporâneas em que a gente perde, né, tende a perder a confiança. Perde a confiança na instituição, perde a confiança na sociedade, perde a confiança. E aí, esse legado que você quer deixar, e aí, sendo a última pergunta, esse legado, o quanto ele é importante para a humanidade, para o ser humano, né, trazendo a contabilidade para o ser humano que precisa sentir confiança em todos os lugares em que ele está, seja nas comunidades, enfim, seja em casa, no trabalho, perante o governo, perante as instituições. A confiança é fundamental para a evolução do ser humano. Sem sombra de dúvida. Queria ouvir esse fechamento de você. Acho que a gente parte do princípio que a profissão, né, o profissional da contabilidade, seja ele atuante em qualquer das vertentes que a gente pode atuar, eh, ele por si só tem, primeiro, uma fé pública, que nenhuma outra profissão tem. Se a gente tem fé pública, se a gente tem um código de ética, se a gente é treinado para isso, o que a gente colocar a mão, em tese, tem que ser confiável. Lindo, lindíssimo. Então, onde tem uma assinatura de um contador, deveríamos dormir Tranquilo. tranquilos. E é para isso que a gente trabalha tanto com a educação profissional continuada, com a fiscalização. Obviamente que, como em qualquer profissão, a gente tem maus profissionais. A gente tem profissionais que são enviesados para o lado que não é bacana. Mas eu tenho certeza absoluta que a nossa grande maioria são de profissionais competentes, dedicados, e aonde a gente coloca a nossa assinatura, a gente deveria confiar. Então, se a sociedade precisa dessa confiança, o contador tem total capacidade de passar essa confiança para essa sociedade. Então, entendo que essa é a ligação. Aonde tem um contador deve ter transparência. Se tem transparência, tem confiança, tem confiabilidade naqueles dados, naquela análise. Então, eu entendo que a sociedade também espera isso da gente, né? Porque a Uhum. gente tem o poder, por tudo que a gente estuda, a gente tem a capacidade, né? Não é nem o poder, mas a capacidade de olhar nas entrelinhas, né? Eu falo muito de faro de auditor, né? Que às vezes está passando um documento ali, ele pega bem aquele documento, né? Que deveria ser o documento analisado. Então, a sociedade precisa confiar. E para a sociedade ter essa confiança nos contadores, a gente precisa de pessoas extremamente bem treinadas, né, educadas profissionalmente, no sentido de capacitadas regularmente, para que a gente continue transmitindo essa sensação de confiança para a sociedade. E é isso que o conselho busca. Acho que o legado é esse: é a gente trazer educação profissional continuada, fazer essa transformação, reposicionar a nossa profissão. Aí junto com o Conselho Federal, que isso não é só um trabalho regionalizado, é um trabalho nacional,
né. Então, junto com o Conselho Federal, a gente reposicionar a nossa profissão, e acho que nesse reposicionamento vem também esse legado de confiança, porque a hora que a gente mostra a nossa capacidade, se a gente assinou aquilo, é porque pode confiar. Excelente. Eu quero agradecer muito o seu Eu que tempo, agradeço, muito a obrigada sua pelo convite. dedicação pela profissão, pelas transformações, e eu espero que esse legado esteja cada vez mais vivo e que ele prospere por muitos e muitos, muitos anos. Muito obrigada. Eu espero mesmo, no final da minha gestão, deixar aquele, sabe, aquele gostinho de queria mais a Elô aqui? É Eu isso. queria deixar esse gostinho de queria mais a Elô aqui, por ter tocado mesmo as pessoas de algum modo, as empresas, os empresários contábeis, auditores, peritos, professores, o pessoal da academia. Eu espero ter transformado um pouquinho e deixado a minha marca nesses 2 anos de gestão, junto, obviamente, com toda a minha equipe, com todo o conselho diretor, com os conselheiros. A gente está trabalhando arduamente para isso. Eu não sou sozinha, não sou sozinha. Tem 36 conselheiros efetivos, 36 suplentes. Eu tenho os 4 vice-presidentes que estão comigo nessa jornada, e eu tenho certeza que a gente vai deixar uma marquinha da gestão 26, 27. Amém. Amém. Obrigada, Obrigada a você, Elô. viu? Eu conversei com a Heloísa de Castro, presidente atual do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Uma conversa valorosa para entender qual é o propósito real que move a profissão contábil e uma conversa também para a gente entender qual é o caminho que nós estamos trilhando para um verdadeiro reconhecimento profissional, na nossa sociedade.